Um dos belos lugares do Vale Germânico, aqui no Rio Grande do Sul, é a pequena Nova Hartz, que tem um interessante museu com muita história para te contar. Eu sou o João Antônio e tu tá comigo em Destinos do Sul, onde eu te desvendo a nossa natureza, a nossa história e a nossa cultura. Eu fui há poucos dias atrás ali para a região, às vezes fica na corrida e a gente deixa para bater um papo e contar histórias de melhor forma para ti aqui de casa. E nesse dia, inclusive, eu fui também pelo interior ali, passei por Igrejinha, interior de Nova Hartz, depois que eu passei aí no centro da cidade, nesse conteúdo que eu vou te mostrar, eu também segui adiante, passando por Padre Eterno, Morro Reuter, e esses lugares do interior estão em outros vídeos aí do nosso canal. Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um pouquinho da cidade, na realidade, dando destaque aí para a Igreja Luterana, que foi erguida em 1928, que centraliza essa pequena cidade aí pertence ao Vale dos Sinos, mas está chamando também Vale Germânico, porque congrega cidades que foram colonizadas por imigrantes germânicos a partir de 1824. Esse ano está comemorando 200 anos, a gente está fazendo uns conteúdos especiais contando essa saga. Daqui a pouco a gente vai botar um segundo episódio aí, contando um pouco da história da imigração germânica, mas é claro que a gente vai falar alguns aspectos aqui nesse vídeo também, porque a gente estava ali em Nova Hartz. E é importante também a questão da igreja luterana. Os primeiros imigrantes que vieram eram luteranos, e depois teve também imigrantes católicos, e essas duas igrejas, de certa forma, aí conduziram os fiéis ao longo de gerações. E eu peguei imagens também, aí o cemitério, mesmo uma igreja de zona urbana, a cidade não é tão grande, tem um cemitério do lado. É bastante comum a gente ver em zonas rurais, mas nas zonas urbanas, às vezes, com o tempo, pelo crescimento das cidades, talvez no passado tinham cemitérios e foram sendo removidos para outros lugares mais distantes, mas alguns se mantêm ao lado das igrejas, e esse é um exemplo. E realmente é uma igreja luterana com belas linhas. Eu peguei num dia bonito, peguei umas paisagens aí lá no fundo, tem um terreno na frente da igreja, então, que tinha algumas flores também, que estavam bonitas, enfim, um ambiente interessante ali no centro. E bem perto ali da igreja luterana, tem uma caminhada, eu cheguei até o lugar, então, onde é esse Museu Municipal de Nova Hartz, que funciona na casa que pertenceu à família Miller, construída aí nos anos 1940. Ali do lado tem uma rua coberta, nova, que estava ainda um pouco em obras, enfim, tinha algumas obras sendo feitas ali. E eu peguei mais uns detalhes ali da praça ao lado da casa. Daqui a pouquinho eu vou entrar no museu, espera aí um pouquinho, que tinha um lugar onde tu podia pegar livros ali e deixar outros livros também, e tinha essa pequena roda d'água movimentando uma miniatura que representava atividades básicas da colônia, como serrar uma tora de madeira para construir as primeiras casas. Também tinha ali mostrando uma pessoa dando uma machadada, eles precisavam cortar a machadada num primeiro momento. Depois foram feitas as rodas d'água que movimentavam mecanismos e ajudavam a fazer essas atividades. E essa pequena miniatura ali funciona com a engrenagem movimentada pela força da água, da roda d'água que movimentava os moinhos. Uma situação bem importante, não só na região de imigração alemã, região de imigração italiana é bem forte pela questão da serra, enfim. Mas a questão italiana também a gente vai deixar para outros conteúdos aí, e porque depois dos 200 anos da imigração germânica, o ano que vem vamos comemorar os 150 anos da imigração italiana, então a gente vai preparar alguns conteúdos para o ano que vem também. E, enfim, então, e essa casa, onde é hoje o Museu Municipal, pertenceu então à família Miller. Inclusive o pessoal diz que uma senhora que morou nessa casa, que era a filha do casal, que já está com 90 anos, ela foi na casa e reconheceu os ambientes, aí se emocionou e contou onde era o quarto, a sala, e a partir disso o pessoal montou o museu nessa revitalização aí que aconteceu aí recentemente.
Mas antes de te mostrar esse museu por dentro, contar mais histórias, é claro que eu vou te deixar o convite para tu curtir, compartilhar esse vídeo, mas também dar uma olhada nos links que eu sempre deixo na descrição desse e de outros vídeos, onde tu pode comprar uma série de produtos turísticos, passeios saindo de Porto Alegre, excursões variadas, tu pode comprar ingresso para atrações turísticas da Serra Gaúcha, tu pode reservar o teu hotel e tu também pode entrar em contato conosco, que a gente pode até montar um pacote ou um roteiro especial para ti. E aí eu entrei então no museu para mergulhar na história. A gente já mostrou vários museus, muitas coisas se repetem. Nesse, é claro que tinham vários objetos, remetem aos primeiros anos da colonização, mas também objetos mais antigos de índios caigangues que já circulavam por ali. Tinha uma mostra da cultura indígena com explicações, objetos achados aí mesmo na cidade. Depois a pessoa que recebeu, a Miriam Hag, batemos um bom papo, mas ficou fora das câmeras. Uma hora a gente volta, quem sabe, para conversar com mais calma. Dessa vez foi um pouco corrido. Falamos um pouco sobre a questão da imigração germânica. Vai ter uma exposição já celebrando os 200 anos, que vai se começar a montar aí ao longo desse 2024. Eu fiz essa visita agora em março e a gente conversou bastante. Eu peguei, claro, imagens dos ambientes. Tem um ambiente do quarto, onde tem alguns brinquedos também. Me chamou a atenção essa coleção de soldadinhos de chumbo, um brinquedo antigo que existia. Enfim, são vários objetos. Depois tem um saguão principal, onde estava essa exposição aí indígena, também de objetos indígenas. Também tem objetos que remetem aos primeiros anos da migração, para cortar madeira, enfim, para fazer moagem de grãos, vários objetos. Me chamou a atenção um detalhe interessante, essa coleção de canecões de chopp com formatos bem variados que estavam ali. É bem interessante também essa coleção. Tinha também uma Bíblia escrita em latim, ou seja, vários objetos interessantes. A gente sempre acha algum diferente que não mostrou em outros museus, alguma curiosidade específica do museu que a gente está mostrando, e esse também tem os seus detalhes. E a gente foi depois para a cozinha, onde tinham armários, tinha uma mesa posta ali, bem interessante, e inclusive tinha na descrição dos objetos, estava escrito em português e no dialeto Unsere, que é um dialeto falado pelos colonizadores, um dos dialetos germânicos, porque quando os imigrantes vieram para cá, existiam na realidade vários reinos, ducados, várias unidades de independência. A Alemanha ainda não era unificada, e depois se formou inclusive a língua unificada, alemã oficial, e o pessoal que veio para cá falava o dialeto do Hunsrück, que era uma região da Alemanha. E a gente conversei bastante aí com a Miriam, e ela falou bastante sobre essa questão da língua que ela tem se dedicado. E inclusive o município de Nova Hartz começou a ensinar de forma obrigatória em todas as suas escolas públicas, a partir do primeiro ano, isso desde 2019, ou seja, fazem 5 anos, que se ensina essa língua, o Unsrück, ou Plattdeutsch também chamado, que é a língua dos antepassados. Então é obrigatório as crianças aprenderem o alemão, que depois vai ficar mais fácil também aprender o inglês, que é tão utilizado em todo o mundo, mas também falar a língua dos antepassados. Tem outros municípios, parece que também estão com esse programa. Uma hora a gente comenta melhor sobre essa situação que tem ali em Nova Hartz. E a cidade tem esse nome, vou fazer um parênteses para falar um pouquinho da história da cidade, porque faz homenagem a 3 filhos de William Hartz, que era já um imigrante, um descendente de imigrante. Não aparece informação, uma hora a gente esclarece para ti, que residia então no Novo Hamburgo, e esses 3 filhos estabelecem em 1846, ali nesse lugar que inicialmente era conhecido como Picada Hartz. Então eles compraram lotes
de um outro loteador já alemão, que comprou de um loteador luso-brasileiro que tinha dividido uma fazenda em lotes aí para alguns imigrantes lusos, mas parece que isso não prosperou muito. E esse imigrante alemão comprou para lotear para imigrantes, então imigrantes germânicos. E uma das fazendas que deu depois origem a esses lotes, e aí eram fazendas que eram recebidas como doação, aí no século XVIII, doações do rei para sesmeiros. Então, uma das fazendas chamava-se Fazenda do Padre Eterno, que fazia referência a um curandeiro que andava pela região desde Triunfo até ali, enfim. Uma hora a gente conta melhor essa história, porque eu fiz vídeo sobre então a região do Padre Eterno, na realidade do Alto Padre Eterno, porque o Baixo Padre Eterno pertence a Santa Maria de Herval. Também fiz vídeo sobre essa região e eu não sabia muito a história do nome Padre Eterno, então tá aí, tem referência a essa figura. Então existia a Fazenda Padre Eterno, que ocupava aí uma região entre a Fazenda Mundo Novo, já em Taquara, tem a história do Tristão Monteiro, que eu fiz um vídeo sobre Taquara, também falei outra história, e uma outra fazenda que já pegava ali Campo Bom, Fazenda das Quatro Colônias, se eu não estou enganado esse nome, pegava a região de Sapiranga e Campo Bom, enfim, e depois foram sendo loteados dentro da expansão das colônias germânicas, e aí teve essa origem desses três irmãos Hartz, que deu origem à Picada Hartz, depois a cidade Nova Hartz. E ali nessa, eu deixei para o final aí alguns detalhes interessantes que tem na cozinha desse museu de Nova Hartz, onde eu vi uma geladeira antiga. Eu cheguei a ver, quando eu ia para Capão da Canoa nos anos 70, um pouco da minha história particular, ainda tinha umas geladeiras antigas em apartamentos um pouco mais antigos aí de praia, enfim. Geladeiras da marca Steigleder. A minha mãe disse que teve na casa dela aí nos anos 50. E aí eu comentei com a Miriam, mas será que se essa marca não é daqui, com esse nome meio germânico? Ela até não soube responder. Mas vou pesquisar, eu preciso ter essa informação, vamos colocar esse conteúdo também. Eu fiquei de dar uma olhada, eu fiz uma rápida pesquisa, até achei, inclusive, uma matéria do Leandro Stout, que é um repórter aí, um jornalista da RBS, da grande companhia de comunicação aí, aqui do Rio Grande do Sul. Então ele botou no site Gaúcha ZH, que é a Rádio Gaúcha e o Jornal Zero Hora, fazendo uma propaganda dessa grande mídia, mas ele tem dado atenção a questões históricas, aí olha e vejo algumas coisas dele. E aí ele conta, então, o Leandro Stahl, a história, numa postagem, um pouco da história da Steigleder, que começou com Germano Steigleder sobrinho, no século XIX, que tinha uma carpintaria. E ele começou a fazer móveis, e aí depois o filho dele, Reinaldo Steigleder, continuou fazendo esses móveis, armários, junto com um sócio que era um funcionário que varria o chão da empresa. Agora me fugiu o nome, pois eu boto aqui. Mas enfim, eles continuam a fabricar armários e começam a fabricar algumas geladeiras que funcionavam, que eram armários com barras de gelo, eram geladeiras de outros tempos. E aí a partir de 1950, então eles começam a fazer geladeiras elétricas, e aí a fábrica segue o seu caminho, mas essa fábrica fechou. Eu não consegui ter informações de por que fechou, se foi adquirida, enfim, até quando foi a marca, mas é uma história interessante de mais um empreendedor aí de origem germânica, mais uma contribuição para a nossa indústria de imigrantes e descendentes de origem germânica. Eu vou falar um pouquinho, acho que já no segundo episódio, que eu quero falar sobre a imigração germânica, sobre os empreendimentos industriais, os setores econômicos em que tiveram forte contribuição de imigrantes e descendentes de imigrantes germânicos. Enfim, então tem a história aí dessa marca Steigleder. E também ali na cozinha tinha o tradicional fogão a lenha. E em cima do fogão a lenha tinha um Wandschoner. Eu já falei em outros conteúdos sobre esse pano de prato, que na realidade, segundo a Miriam estava me comentando, a tradução Wandschoner, inclusive, quer dizer protetor de parede. E se usava esse pano para proteger a parede da fuligem que saía, ou do fogo que saía, da fuligem formada pelo fogo do fogão a lenha. Então se protegia a parede.
E nesses Van Schoner era comum escrever frases inspiradoras. O pessoal teve um pouco de dificuldade de identificar o que estava escrito nessa frase, porque foi usada uma letra meio gótica, com bordado, enfim, mas colocou ali o que está escrito. Quem vai ter dificuldade de ler também, tem uma plaquinha ali escrito com a devida tradução, e essa frase diz: Hab auf der Welt die schönsten Stunden doch nur in meinem Heim gefunden. Encontrei no mundo as horas mais bonitas somente no meu lar. Uma frase que diz muito sobre como era a vida desses pioneiros que tiveram dificuldades em erguer as suas casas, mas tinham um aconchego muito forte com o seu lar, que às vezes encontravam as famílias nos quermes, enfim, que eram encontros familiares das pessoas que vinham de longe, e se havia uma versão bem intensa da família. Mas esse tipo de situação, essa cultura toda, eu vou deixar para outros conteúdos, que a gente vai falar muito ainda sobre a imigração germânica nesse 2024. Já sabe, né? Curte, compartilha esse vídeo com os teus amigos, nos segue no Instagram, te inscreve no nosso canal do YouTube, porque ainda tem muito mais para ti. Vamos junto!